Alguma vez você já se perguntou por que as noites sem sono podem parecer tão cheias de perguntas e ao mesmo tempo de um estranho silêncio? A Bíblia nos lembra que Deus está presente mesmo nesses momentos. No Salmo 42:8 é dito: de dia, o Senhor me concede seu amor e de noite seu cântico está comigo. Isso nos mostra que nossas noites de insônia não são tempos vazios, mas oportunidades sagradas onde o Senhor pode falar diretamente ao nosso coração. Hoje veremos como Deus usa essas horas silenciosas para oferecer respostas, consolo e direção em meio à incerteza. Se você já sentiu que suas noites insones têm um propósito maior, esta revelação é para você. Está disposto a ouvir o cântico de Deus no meio da noite? Alguma vez, nessas noites em que o sono parece ter desaparecido, você se perguntou se há algo mais por trás da sua insônia? Talvez você sinta que sua mente não para, que os pensamentos se acumulam como ondas batendo na praia. Em meio a essa aparente solidão, pode haver uma voz suave e sutil, tentando chamar sua atenção. No Salmo 16:7, encontramos uma verdade poderosa. Bendirei o Senhor que me aconselha mesmo à noite e meus pensamentos me repreendem. Este versículo não é apenas uma reflexão poética, é uma revelação de como Deus pode usar até mesmo nossas noites inquietas para falar conosco. Muitas vezes pensamos que a insônia é um fardo, um inconveniente que arruína nossos dias. Mas e se eu te dissesse que essas horas podem ser um terreno sagrado, uma oportunidade para ouvir Deus de uma maneira que raramente acontece na correria das nossas rotinas? É na quietude da noite, quando o mundo dorme, que nossos corações estão mais vulneráveis e receptivos à sua presença. A Bíblia nos mostra que Deus repetidamente busca esses momentos de intimidade com seus filhos. Ele não grita para chamar nossa atenção, mas sussurra no fundo de nossas almas, esperando que o escutemos. Lembre-se da história de Samuel. Ele era apenas um menino quando, em uma noite aparentemente comum, ouviu uma voz chamando seu nome. No início confuso, pensou que era ele quem falava, mas não era o homem. Era Deus que tinha um propósito específico para Samuel. Samuel 3:4-10. Quantas vezes nós, em nossas noites sem sono, confundimos o chamado de Deus com simples pensamentos? Assim como Samuel, pode ser que estejamos tão acostumados ao barulho do dia que nos custa reconhecer a voz divina quando tudo está em silêncio. Deus usa a insônia como um lembrete de sua presença constante. Não se trata de um capricho ou uma interrupção sem sentido. Nessas horas ele pode estar dizendo: para, escuta, estou aqui contigo. É fácil perder essa perspectiva quando o cansaço pesa sobre nós. Mas se deixarmos de resistir e começarmos a buscá-lo, algo muda. Em vez de lutar contra a falta de sono, podemos nos perguntar: o que Deus quer que eu saiba esta noite? Talvez, como com Samuel, Ele queira nos revelar algo sobre nosso propósito ou nos dar clareza sobre uma decisão importante. A insônia também nos lembra nossa dependência dele. Muitas vezes queremos controlar tudo, até mesmo nossas horas de descanso. No entanto, quando estamos acordados na quietude da noite, nos deparamos com nossa humanidade. Somos frágeis, limitados, incapazes de forçar o sono, mas é exatamente nessa vulnerabilidade que Deus pode agir. Como diz 2 Coríntios 12:9, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nessas horas em que sentimos que nossas forças falham, sua graça se torna mais evidente. Imagine alguém que está há dias preocupado com o futuro. Talvez um problema financeiro, um relacionamento rompido ou uma decisão que parece impossível de tomar. Durante o dia, essa pessoa se distrai com o trabalho, as tarefas e as conversas. Mas à noite, quando a atividade cessa, os pensamentos voltam com força. No entanto, em vez de encontrar apenas ansiedade, ela começa a lembrar de um versículo que ouviu na igreja ou de uma oração que fazia quando criança. Isso não é uma coincidência. É Deus que, em meio à escuridão, a lembra que ela não está sozinha. Na Bíblia, as noites não são apenas momentos de descanso. Muitas vezes são cenários de encontros divinos. Jacó, por exemplo, teve uma das experiências mais transformadoras de sua vida durante uma noite de luta. Em Gênesis 32:22-28, lemos como Jacó lutou com um anjo até o amanhecer.
Essa noite não apenas marcou uma mudança em sua identidade, mas também em sua relação com Deus. Ele passou de ser um homem cheio de enganos e medos a ser Israel, o que lutou com Deus e prevaleceu. Quem pode dizer que nossas próprias noites sem sono não são também uma oportunidade para lutar com nossas dúvidas, medos e preocupações até receber uma bênção? Algo profundamente espiritual nessas horas de desvelo. É como se o véu entre o céu e a terra se tornasse mais fino, permitindo-nos sentir a proximidade de Deus de uma maneira única. Talvez você tenha sentido um impulso inexplicável de orar por alguém no meio da noite, ou talvez em meio a seus pensamentos caóticos. Uma ideia clara e luminosa tenha surgido de repente, trazendo consolo e direção. Isso não é um acidente. Em Provérbios 3, 24 e 26 é dito: quando você se deitar, não terá medo. Deitar-se-á, e seu sono será tranquilo. Não temerá nenhum desastre repentino, porque o Senhor será sua confiança. Mesmo na ausência de sono, sua promessa de proteção e guia permanece firme. Quando reconhecemos que Deus está presente em nossas noites, nossa perspectiva muda. Em vez de temer a escuridão, podemos abraçá-la como um tempo de comunhão com Ele. Podemos transformar esses momentos em um altar, um lugar onde nossa alma encontra refúgio. Isso não significa que devemos ignorar nossas necessidades físicas de descanso, mas que aproveitemos esses tempos para buscar a Deus através da oração, da meditação em Sua palavra e do silêncio expectante. Podemos descobrir que essas noites sem sono são, na verdade, presentes divinos. Não esqueçamos que o próprio Jesus buscava momentos de solidão e silêncio para orar muitas vezes durante a noite. Em Marcos 1,35 lemos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde se pôs a orar. Se o Filho de Deus precisava desses tempos de comunhão, quanto mais nós. Talvez nossas noites de insônia sejam um convite para imitar seu exemplo, afastando-nos de nossas preocupações e buscando a orientação do Pai. É nesses momentos que podemos experimentar o consolo do Espírito Santo. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos com palavras. Mesmo quando não sabemos o que dizer ou como orar, Deus está lá traduzindo nossas lágrimas, nossos suspiros e nossas dúvidas em uma oração perfeita diante de seu trono. Na história da Igreja, há inúmeros relatos de pessoas que ouviram Deus de maneiras profundas durante a noite. Santo Agostinho, por exemplo, falou de como, em seus momentos de maior desespero, a voz de Deus o chamou para uma transformação completa. No caso dele, não foi um sono reparador que mudou sua vida, mas uma noite cheia de luta espiritual que o levou a se render completamente a Cristo. Suas noites sem sono não são um castigo nem uma coincidência. São um lembrete de que Deus nunca deixa de te buscar, mesmo quando tudo parece estar em pausa. Ele está lá esperando que você pare, escute e confie em seu amor inesgotável. Talvez esta mesma noite, enquanto o mundo dorme, você possa descobrir que Deus tem algo a dizer a você, algo que transformará não apenas sua noite, mas sua vida inteira. Às vezes, em nossas noites mais inquietas, nossos pensamentos parecem um rio impossível de deter. Refletimos sobre nossas decisões, sobre o que nos preocupa e o que não entendemos. Talvez até sintamos que os mesmos problemas que tentamos resolver durante o dia se repetem com mais força ao cair da noite. Nessas horas, quando tudo parece mais complicado, Deus pode estar trabalhando de maneiras que não imaginamos. Provérbios 16:9 nos diz: o coração do homem traça seu rumo, mas seus passos são dirigidos pelo Senhor. Este versículo nos lembra que, embora tentemos resolver tudo com nossas próprias forças, Deus guia cada um de nossos passos, até mesmo através de nossos pensamentos noturnos. Em muitas ocasiões, as noites em claro se tornam um espaço onde o Senhor planta sementes em nossa mente e coração, através das perguntas que não nos deixam descansar, das ideias que surgem repentinamente ou até mesmo das dúvidas que parecem não ter resposta. Deus está trabalhando. Quantas vezes tentamos buscar soluções em nosso próprio entendimento apenas para nos sentirmos frustrados? Mas é no silêncio da noite, longe do barulho do mundo, que essas mesmas perguntas começam a tomar uma nova forma.
Não é que Deus sempre fale conosco com uma voz audível ou com respostas imediatas, mas Ele guia nossos pensamentos por caminhos que antes não havíamos considerado. Pensemos nos momentos em que, sem esperar, um recuerdo ou uma ideia ilumina nossa mente. Talvez seja uma conversa passada, um trecho das Escrituras, ou até mesmo algo que parecia insignificante na hora, mas que agora ganha um novo significado. Esses momentos não são casualidade. São indícios de que Deus está dirigindo nossas reflexões para nos levar ao seu propósito. Em Isaías 55:8-9, Deus declara: porque meus pensamentos não são os de vocês, nem seus caminhos são os meus. Assim como os céus são mais altos que a terra, também meus caminhos são mais altos que os seus, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Este versículo nos ensina que, embora nossos pensamentos possam parecer confusos ou caóticos, Deus tem um plano maior que está sendo revelado pouco a pouco. Um exemplo claro disso está na história de José. Quando foi vendido por seus irmãos e se encontrava no Egito, José poderia ter passado noites inteiras questionando o que havia acontecido e sentindo que sua vida não tinha sentido. No entanto, Deus estava guiando cada passo, mesmo através das dificuldades. Em Gênesis 50:20, José diz: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o encaminhou para o bem. Esta declaração não apenas reflete como Deus transforma as circunstâncias, mas também como pode usar nossas reflexões noturnas para mostrar seu plano, mesmo quando tudo parece escuro. Em nossas próprias vidas, quantas vezes acordamos com uma clareza que não tínhamos na noite anterior? Talvez tenhamos sentido o impulso de ligar para alguém, de mudar uma decisão ou de enfrentar algo que estávamos evitando. Isso não é apenas produto do nosso subconsciente. É Deus trabalhando ativamente em nossa mente e coração. No Salmo 37:23, é dito: o Senhor firma os passos do homem quando lhe agrada o seu modo de viver. Mesmo nossos pensamentos, quando os rendemos a Ele, podem ser usados por Deus para nos firmar no caminho certo. Lembro da história de uma mulher que durante meses lutava com a decisão de mudar de emprego. Durante o dia as dúvidas a oprimiam: e se não for o momento certo? E se eu tomar a decisão errada? Mas numa noite em que não conseguia dormir, um pensamento claro surgiu em sua mente: confia em mim. No dia seguinte, ao ler seu devocional, encontrou o versículo de Provérbios 3:5-6: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria prudência, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Esse momento de clareza lhe deu a confiança que precisava para dar o passo, e mais tarde ela percebeu que essa mudança era parte do plano de Deus para levá-la a um lugar de maior bênção. Quando estamos acordados à noite, é fácil focar apenas nas preocupações, mas o que aconteceria se, em vez de resistir a esses pensamentos, os levássemos a Deus em oração? Filipenses 4:6-7 nos convida a fazer isso. Não se preocupem com nada. Em vez disso, em toda ocasião, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Este trecho não apenas nos encoraja a confiar em Deus, mas também promete que, ao fazê-lo, experimentaremos uma paz que transforma até mesmo nossas noites mais inquietas. Na Bíblia vemos como muitas pessoas experimentaram momentos-chave de direção divina durante a noite. Consideremos Nicodemos, que buscou Jesus à noite para obter respostas às suas perguntas mais profundas. João 3:1-2. Embora pudesse ter esperado até o dia seguinte, sua inquietação o levou a encontrar Jesus na escuridão. Essa conversa transformou sua vida e revelou verdades eternas. Da mesma forma, nossas noites de insônia podem ser um tempo para nos aproximarmos de Deus com nossas perguntas e buscar sua sabedoria. Ele não nos rejeita por nossas dúvidas. Ao contrário, as usa para nos guiar à verdade. Em ocasiões, os pensamentos noturnos também podem ser uma forma de Deus revelar áreas de nossa vida que precisam de cura ou mudança. Talvez lembremos de algo que fizemos ou dissemos e sentimos um peso em nosso coração. Isso não é para nos condenar, mas para nos levar ao arrependimento e à restauração. Em 1 João 9 lemos: se confessarmos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, os perdoará e nos purificará de toda injustiça.
Mesmo nas noites em que nos sentimos mais vulneráveis, Deus está disposto a estender sua graça e nos ajudar a começar de novo. Pense em Pedro, que após negar Jesus, provavelmente passou muitas noites atormentado pela culpa. No entanto, Jesus não o deixou nesse estado. Em João 21, vemos como, após sua ressurreição, Jesus restaura Pedro e o chama novamente ao seu propósito. Essa história nos mostra que, mesmo quando nossos pensamentos noturnos nos confrontam com nossas falhas, Deus está lá para nos amar e nos dar uma nova direção. Cada vez que enfrentamos noites de desvelo, temos uma escolha: deixar que nossas preocupações nos oprimam ou levá-las ao Senhor, confiando que Ele tem um propósito mesmo em nossos pensamentos mais inquietos. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra: porque eu sei muito bem os planos que tenho para vocês, afirma o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Este versículo não é apenas uma promessa de seu cuidado, mas também um convite para confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não o entendemos. Quando entregamos nossos pensamentos a Deus durante a noite, não apenas encontramos consolo, mas também direção. Aprendemos a discernir sua voz em meio às nossas preocupações e a confiar em seu plano. Isso não significa que sempre teremos todas as respostas imediatamente, mas nos assegura que não estamos sozinhos. Deus, que nunca dorme nem descansa, está trabalhando a nosso favor, guiando cada pensamento e cada passo para cumprir seu propósito em nossas vidas. Mesmo esta noite, enquanto as perguntas enchem sua mente, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está lá esperando que você confie nele, que entregue seus pensamentos e permita que Ele o guie à clareza e à paz. Seus caminhos são mais altos que os nossos e seus pensamentos infinitamente mais sábios. Você está disposto a entregar suas preocupações e deixar que Ele transforme até mesmo suas noites sem sono em momentos de encontro divino? Em meio às nossas noites inquietas, quando os pensamentos não cessam e o descanso parece inalcançável, há um espaço onde o ordinário pode se transformar em extraordinário. Desde os tempos bíblicos, Deus tem usado sonhos e visões como um canal para se comunicar com seu povo. Esses momentos envoltos em mistério serviram como uma linguagem divina, uma maneira de revelar sua vontade e plano àqueles que estão dispostos a ouvir. Em Jó 33, 14 e 15, é-nos lembrado: Deus fala de uma maneira e de outra, embora o homem não o perceba, em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto repousam em seus leitos. Este trecho nos dá uma perspectiva clara: as noites podem ser mais do que simples horas de insônia, são uma janela para a presença divina. O exemplo de José, o filho de Jacó, é uma prova evidente de como Deus usa os sonhos para dar direção e propósito. Sendo um jovem pastor, ele recebeu sonhos que falavam de seu futuro, mostrando como um dia seria um líder influente. Embora na época ele não compreendesse completamente seu significado, esses sonhos foram uma guia que o sustentou mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Quando foi vendido como escravo, encarcerado injustamente e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Os sonhos que Deus lhe deu permaneceram como um lembrete de que havia um propósito maior em meio à sua dor. Em Gênesis 41:16, ao interpretar o sonho do faraó, José declara: não sou eu quem o faz, mas Deus que dará ao faraó uma resposta favorável. Esse reconhecimento de que os sonhos são um presente divino nos convida a prestar atenção aos mensagens que podem chegar a nós nessas horas da noite. Outro exemplo notável é o de Daniel, conhecido por sua capacidade de interpretar sonhos e visões. Sua história nos mostra que não apenas os sonhos podem ser significativos, mas também requerem sabedoria e discernimento para compreender seu verdadeiro significado. Em Daniel 2:19 e 23, após Deus revelar o conteúdo do sonho de Nabucodonosor, Daniel ora: seja louvado o nome de Deus para todos sempre, a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Aqui vemos como Daniel reconheceu que o conhecimento não vinha de si mesmo, mas de Deus, que usa os sonhos para revelar verdades profundas e guiar seu povo. Nem todos os sonhos são revelações divinas, mas alguns deles têm um peso que não podemos ignorar.
Esses sonhos que permanecem em nossa mente mesmo após acordarmos, que nos deixam com uma sensação de urgência ou clareza, podem ser um lembrete de que Deus está tentando captar nossa atenção. Em muitas ocasiões, os sonhos bíblicos vieram acompanhados de instruções específicas ou advertências que mudaram o rumo das pessoas que os receberam. O esposo de Maria, José, recebeu instruções claras através de um sonho em Mateus 2:13-14, quando um anjo lhe disse para fugir ao Egito com sua família para proteger o menino Jesus. Esse sonho não apenas salvou suas vidas, mas também cumpriu a profecia de que o Filho de Deus seria chamado do Egito. Hoje esses mesmos princípios continuam relevantes. Embora nem sempre recebamos sonhos de maneira tão dramática, Deus ainda usa esse meio para falar conosco. Talvez você tenha experimentado um sonho que parecia ter uma mensagem além do natural, algo que o levou a refletir profundamente ou tomar uma decisão importante. Pode ser que, mesmo estando acordado, mas em um estado de quietude e reflexão, uma visão ou ideia tenha vindo a você. Esses momentos são um lembrete de que Deus não está limitado pelo tempo nem pelo espaço, e que sua comunicação transcende nossas expectativas humanas. É importante lembrar que os sonhos e visões devem ser examinados à luz da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3:16-17, é dito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Este princípio nos dá uma guia clara. Qualquer sonho ou visão que recebamos deve estar em harmonia com as ensinanças da Bíblia. Deus não se contradiz nem nos levará a fazer algo que esteja fora de sua vontade revelada nas Escrituras. Há um relato comovente de um homem que estava lutando com a decisão de se mudar para outro país. Durante meses ele orou por clareza, mas não havia recebido uma resposta concreta. Uma noite teve um sonho em que viu um campo cheio de trigo pronto para a colheita e ouviu uma voz que dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Esse sonho o levou a considerar como poderia servir melhor a Deus e, finalmente, tomou a decisão de se mudar e se unir a um ministério naquele país. Mais tarde, testemunhou como aquele sonho havia sido a confirmação que precisava para seguir adiante com fé. Os sonhos e visões nem sempre vêm como respostas diretas, mas como peças de um quebra-cabeça que Deus usa para nos guiar ao longo do tempo. Eles podem ser uma convite para buscá-lo mais profundamente, para passar tempo em oração e depender de sua sabedoria. Em Jeremias 33:3 encontramos uma promessa que ressoa com essa ideia: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Este versículo nos lembra que Deus deseja nos revelar seus planos, mas isso muitas vezes requer nossa disposição de buscá-lo com todo o coração. Pensemos também em como os sonhos podem ser uma fonte de consolo em tempos de angústia. Na vida de Jacó, após fugir de seu irmão Esaú, ele teve um sonho em que viu uma escada que conectava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Nesse sonho, Deus lhe falou e assegurou que estaria com ele onde quer que fosse. Gênesis 28:12-15. Esse sonho não apenas lhe deu direção, mas também lhe lembrou que não estava sozinho em sua jornada. Da mesma forma, nossas noites de insônia podem ser oportunidades para experimentar a proximidade de Deus e receber seu consolo. Há momentos em que nossas visões não vêm como imagens claras, mas como uma profunda convicção no coração. Pode ser uma impressão persistente de que devemos fazer algo, ou uma paz inexplicável sobre uma decisão que parecia difícil. Isso também é parte de como Deus fala conosco. Em João 14:26, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria do que ele nos disse. Às vezes esse lembrete vem de formas sutis, mas transformadoras. É crucial que aprendamos a discernir a voz de Deus em meio aos sonhos e visões. Uma forma de fazer isso é pedir confirmação através da oração e buscar conselho de líderes espirituais maduros. Em Provérbios 11:14 é dito: onde não há orientação sábia, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Este princípio nos encoraja a não depender apenas de nossas interpretações, mas a buscar a direção daqueles que podem nos ajudar a entender o plano de Deus para nossas vidas. Quando nos detemos para refletir sobre como Deus tem falado através de sonhos e visões ao longo da história, percebemos que esses momentos não são apenas para um grupo seleto de pessoas,
mas para todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Mesmo em nossas noites mais difíceis, quando o sono parece distante, Deus pode estar usando esses momentos para nos revelar algo que precisamos saber, para nos guiar a um propósito maior ou simplesmente para nos lembrar que Ele está conosco. Cada vez que fechamos os olhos na escuridão da noite, podemos fazê-lo com a expectativa de que Deus tem algo a nos dizer. Talvez não seja sempre uma mensagem clara ou imediata, mas Sua presença está lá, constante e fiel. Quando buscamos Sua guia com humildade e fé, podemos confiar que Ele nos levará pelo caminho certo, usando até mesmo os sonhos e visões como um meio para se comunicar conosco. Nas noites mais silenciosas, quando a insônia nos deixa sozinhos com nossas preocupações, a busca pela paz pode parecer inalcançável. A mente, cheia de perguntas, repete uma e outra vez os temores e dúvidas que tentamos ignorar durante o dia. No entanto, nesses momentos, a paz de Deus pode irromper como um rio em um deserto, trazendo consolo e clareza. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra de uma verdade poderosa: não se preocupem com nada. Em vez disso, em toda ocasião, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Este trecho não é apenas um encorajamento, mas uma promessa. Na oração e na rendição, encontramos uma paz que transcende nossa lógica. É curioso como essa paz nem sempre chega quando mais a exigimos. Pode ser que nossas noites de insônia comecem com a ansiedade de tentar controlar o incontrolável, mas Deus age no momento certo. Ele não está limitado por nossa impaciência, Sua paz chega como um bálsamo quando nos rendemos. Pense em Jesus durante a tempestade, descansando no barco enquanto os discípulos lutavam com o medo. Em Marcos 4,39, Jesus se levanta e repreende o vento, dizendo: silêncio, acalme-se. Naquele instante tudo se aquieta. Essa mesma voz que acalma as tempestades externas também pode acalmar as tempestades internas que nos tiram o sono. Não é que nossas circunstâncias mudem imediatamente, mas Sua presença transforma nossa perspectiva. Em meio às noites sem dormir, a oração se torna um refúgio. Nem sempre encontramos as palavras certas, mas a sinceridade de nosso coração é suficiente. Em Romanos 8, 26, 27, Paulo nos lembra que o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos com palavras. Mesmo em nosso cansaço, quando só conseguimos sussurrar um Senhor, ajuda-me, o Espírito Santo toma nossas orações e as apresenta diante do Pai de maneira perfeita. Esse ato de rendição nos liberta da carga de tentar resolver tudo sozinhos, permitindo que Deus assuma o controle. Um exemplo dessa paz está na vida de Ana, a mãe de Samuel. Durante anos, Ana sofreu em silêncio por não poder ter filhos, carregando a tristeza e as zombarias que a cercavam. No entanto, numa noite, em um ato de profunda oração, ela derramou seu coração diante de Deus no templo. Em 1 Samuel 18, após orar, a Escritura nos diz que Ana se levantou com o rosto radiante e não estava mais triste. Embora ainda não tivesse recebido uma resposta, seu encontro com Deus lhe deu uma paz inexplicável. Essa mesma paz está disponível para nós em nossas noites mais escuras, se estivermos dispostos a entregar nossas cargas. Há um relato comovente de um homem que perdeu tudo em um incêndio: sua casa, seus pertences e suas economias. Nas noites seguintes, ele se encontrava acordado, oprimido pelo peso de sua perda. No entanto, em uma dessas noites, lembrou-se de um hino que cantava na infância: Paz na tempestade. Ele começou a cantar suavemente. Ao fazê-lo, sentiu seu coração se encher de uma calma inesperada. Embora as circunstâncias não mudassem imediatamente, aquele momento marcou o início de sua restauração. Mais tarde, ele compartilhou como encontrou forças para recomeçar, porque em meio à sua desesperação, Deus lhe lembrou sua promessa de paz. Essa paz não é uma simples emoção passageira, é uma manifestação da presença de Deus. Em Isaías 26:3, encontramos uma declaração transformadora: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento persevera em ti, porque em ti confia. A chave para experimentar essa paz é centrar nossa mente em Deus, afastando-a das preocupações que nos consomem. É um ato de confiança.
um reconhecimento de que Ele tem o controle, mesmo quando nossas circunstâncias parecem estar fora de ordem. As noites de insônia podem se tornar um tempo sagrado se as usarmos para buscar a paz que só Deus pode dar. Não é fácil soltar nossas preocupações, mas é nesse ato de entrega que encontramos descanso. Jesus mesmo nos convida em Mateus 11, 28-30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Este convite não é apenas para os dias, mas especialmente para essas noites em que a alma parece não encontrar repouso. Imagine alguém enfrentando um diagnóstico médico incerto. Durante o dia, essa pessoa tenta se manter forte para sua família, mas à noite, quando tudo está em silêncio, o medo se faz presente. Numa dessas noites, ela decide abrir sua Bíblia em busca de consolo e encontra o Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo, embora simples, se torna uma âncora para sua alma. Cada noite, ao meditar nessa verdade, ela começa a experimentar uma paz que não sentia antes. Essa paz não elimina seus desafios, mas lhe dá força para enfrentá-los com fé. Deus não promete uma vida sem problemas, mas promete sua presença em meio a eles. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, nem tenham medo. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Ele está conosco. Quando permitimos que essa verdade penetre em nosso coração, nossas noites sem dormir se transformam de momentos de ansiedade em tempos de comunhão com o Criador. É crucial entender que essa paz não é algo que possamos fabricar por nós mesmos. Tentar controlar nossas emoções ou pensamentos só nos levará a mais frustração. Em vez disso, a paz de Deus é um presente que se recebe quando confiamos nele completamente. Em Salmos 34:4, Davi escreve: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esse ato de buscar a Deus, mesmo em nossas noites mais difíceis, nos leva a experimentar sua fidelidade e seu amor. Na história dos discípulos, após a crucificação de Jesus, houve um momento em que eles se esconderam por medo do que poderia lhes acontecer. Estavam cheios de incerteza e temor. No entanto, em meio à sua angústia, Jesus apareceu e lhes disse: A paz seja com vocês. João 20:19. Essa frase não apenas acalmou seus medos, mas também lhes lembrou que sua ressurreição havia vencido tudo o que os atemorizava. Essa mesma paz está disponível para nós, porque o Jesus que venceu a morte também está conosco em nossas noites de insônia. À medida que refletimos sobre essas promessas, percebemos que a paz de Deus não apenas acalma nossas emoções, mas também guia nossas decisões. Em Colossenses 3:15, somos exortados a deixar que a paz de Cristo governe nossos corações. Esse governo não é uma imposição, mas um convite para confiar que sua direção é sempre para nosso bem. Mesmo na escuridão, sua paz atua como uma bússola que nos leva ao seu propósito. Em nossas noites mais solitárias, quando parece que ninguém entende o que estamos enfrentando, podemos lembrar que o Príncipe da Paz está conosco. Ele não está distante nem indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, seu coração se inclina para nós, oferecendo sua presença e sua paz como um refúgio seguro. Enquanto buscamos seu rosto em oração e meditamos em sua palavra, descobrimos que não estamos sozinhos. Mesmo em meio às nossas lutas, sua paz está disponível, pronta para transformar nossas noites em encontros divinos cheios de consolo e esperança. Nas noites mais escuras, quando parece que o silêncio se torna um eco interminável, há uma verdade que nos sustenta. Deus está presente mesmo na profundidade de nossas soledades. Muitas vezes a escuridão da noite não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Sentimos que a distância entre nós e Deus é maior do que nunca, mas nada poderia estar mais longe da realidade. No Salmo 23:4, encontramos uma promessa que ilumina até os momentos mais difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam.
Este trecho não é apenas uma declaração de confiança, mas um lembrete de que sua presença nunca nos abandona. Frequentemente, nossa percepção da escuridão pode obscurecer a verdade de sua proximidade. Nessas horas, nossas emoções nos dizem que estamos sozinhos, que nossas orações não estão sendo ouvidas. No entanto, a Escritura é clara: Deus está mais perto do que imaginamos, e sua luz é suficiente para atravessar qualquer sombra. Pense na experiência de Elias, que após um momento de grande vitória espiritual caiu em uma profunda desesperação. Ele se refugiou em uma caverna, convencido de que estava sozinho em sua luta. Mas foi nessa solidão que Deus lhe falou, não através de um grande espetáculo, mas em um sussurro suave. Em Reis 19, 11 e 12, é dito que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. Esse relato nos mostra que mesmo quando não podemos ver sua mão de maneira evidente, sua voz continua presente, dando-nos direção e esperança. A presença de Deus na escuridão nem sempre se manifesta de forma espetacular. Às vezes, ela se experimenta como uma calma inexplicável, um lembrete de que não estamos sozinhos. Há um relato comovente de uma mulher que, após perder seu esposo, enfrentava noites cheias de lágrimas e perguntas. Durante uma dessas noites, enquanto orava em meio à sua dor, sentiu uma paz profunda que não podia explicar. Mais tarde, ela descreveu aquele momento como se alguém tivesse acendido uma vela em meio ao seu coração, iluminando seu desespero com esperança. Ela lembrou do Salmo 34, 18: O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva-os de espírito abatido. Essa experiência marcou um ponto de virada em seu processo de cura, mostrando-lhe que, mesmo em suas noites mais solitárias, Deus estava presente. Quando enfrentamos nossa própria escuridão, é fácil sentir que fomos esquecidos. No entanto, a Bíblia está cheia de lembretes de que Deus nunca abandona seus filhos. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque estou com você, não desanimes, porque sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o sustentarei com minha destra vitoriosa. Essas palavras não são apenas consolo, mas uma declaração de seu compromisso eterno conosco. Mesmo nos momentos em que nossas forças se esgotam, seu poder é suficiente para nos levantar. O contexto da noite também tem um significado especial na Bíblia. Foi na escuridão que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito, mostrando seu poder e libertando seu povo da escravidão. Em Êxodo 12, 29 e 30, lemos como a escuridão da noite marcou o início da liberdade para Israel. Da mesma forma, nossas noites podem ser o prelúdio de um novo amanhecer, um lembrete de que Deus está agindo mesmo quando não o vemos. Seus propósitos não estão limitados por nossa compreensão. Ele pode transformar a escuridão em luz, o desespero em esperança. Um exemplo poderoso disso está na vida de Paulo e Silas. Em Atos 16, 25 e 26, os encontramos presos injustamente, com cadeias que representavam mais do que apenas uma opressão física. No entanto, em vez de sucumbir ao desânimo, decidiram louvar a Deus em meio à sua escuridão. Durante a noite, enquanto cantavam hinos e oravam, ocorreu um terremoto que abriu as portas da prisão e quebrou suas cadeias. Esse relato não apenas mostra o poder de Deus para intervir em nossas circunstâncias, mas também sua capacidade de transformar a escuridão em um cenário para sua glória. É nessas noites difíceis que também podemos descobrir a profundidade do amor de Deus. Em Romanos 8, 38 e 39, Paulo escreve: Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa verdade nos assegura que não importa quão escuro pareça nosso entorno, o amor de Deus permanece constante e inabalável. Há momentos em que a presença de Deus em nossas noites não é percebida imediatamente, mas com o tempo podemos olhar para trás e ver como Ele esteve trabalhando em cada detalhe. Uma mãe compartilhou como, após passar noites de insônia preocupada com seu filho doente, sentiu uma profunda impressão de orar por uma cura específica. Essa oração, que surgiu em meio à sua fraqueza,
foi respondida de maneira milagrosa dias depois. Ao refletir, ela percebeu que Deus esteve com ela em cada passo, guiando-a mesmo quando se sentia perdida. A presença de Deus não depende de nossa percepção. Em nossas noites mais sombrias, Ele continua lá, como esteve com Jacó enquanto fugia de seu irmão Esaú. Em Gênesis 28:16, Jacó desperta de um sonho e diz: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Esse reconhecimento de que Deus está presente mesmo quando não somos conscientes disso nos convida a confiar que nunca estamos sozinhos, não importa como nos sintamos. Em nossas noites sem dormir, Deus nos chama a encontrar refúgio em sua presença. Salmos 91:1-2 nos convida a descansar sob seu cuidado. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Esse refúgio não elimina nossos problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los com a segurança de que estamos protegidos. Cada noite, por mais escura que seja, tem um propósito divino. Pode ser um tempo para refletir, para ouvir sua voz ou simplesmente para descansar na certeza de que Ele está conosco. Mesmo nas temporadas mais difíceis, sua presença é constante, seu amor inabalável e seu poder suficiente. Embora o mundo durma, o Deus que nunca descansa está trabalhando a nosso favor, iluminando nossas noites com a luz de sua glória. No silêncio da noite, quando as distrações do dia ficaram para trás e permanecemos apenas nós com nossos pensamentos, surge uma pergunta profunda: como podemos discernir a voz de Deus em meio a tantas inquietações? Muitas vezes, essas horas de insônia são um terreno fértil para a confusão e a dúvida, mas também podem se tornar um espaço de comunhão divina se aprendermos a nos sintonizar com sua presença. Em João 10:27, Jesus declara: "Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Essas palavras são um poderoso lembrete de que ouvir a Deus não é um privilégio reservado para poucos, mas uma promessa para todos aqueles que caminham com Ele. Discernir sua voz começa com a disposição de buscá-lo intencionalmente. Muitas vezes, em nossas noites de desvelo, nosso primeiro impulso é tentar preencher o vazio com distrações ou respostas imediatas. No entanto, é no ato de quietude e busca que a voz de Deus se torna mais clara. Em Jeremias 29:13, Deus nos dá uma chave essencial: "Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." Este versículo nos lembra que a atitude de nosso coração é fundamental. Não se trata de exigir respostas rápidas, mas de nos abrir ao que Ele tem a dizer, confiando em seu tempo e em sua maneira. Pensemos em como Samuel aprendeu a discernir a voz de Deus. Em 1 Samuel 3, vemos um jovem confuso, acreditando que era ele quem o chamava. No entanto, sob a orientação de Ele, Samuel aprendeu a responder: "Fala, Senhor, pois teu servo ouve." Esse relato não apenas nos mostra que a voz de Deus pode ser inesperada, mas também que precisamos desenvolver um coração disposto e receptivo. Como Samuel, podemos aprender a reconhecer quando é Deus quem está falando através da prática e da disposição de buscá-lo com humildade. Um dos caminhos mais claros para discernir sua voz é a meditação em sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos, mas o reflexo vivo de sua vontade. No Salmo 119:105 é dito: "Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho." Isso significa que quando sentimos que estamos caminhando na escuridão, a Escritura se torna nossa guia, iluminando o caminho e nos ajudando a identificar a direção que Deus quer que tomemos. Durante as noites de insônia, abrir a Bíblia e meditar em um trecho pode fazer a diferença entre nos sentirmos perdidos e encontrarmos paz em meio à incerteza. No Novo Testamento, vemos como Jesus dependia completamente da comunhão com o Pai para discernir sua vontade. Marcos 1:35 relata como bem cedo pela manhã, Jesus buscava um lugar isolado para orar. Embora enfrentasse desafios e decisões difíceis, Jesus priorizava o tempo a sós com o Pai. Isso nos ensina que, mesmo em nossas noites mais inquietas, a oração não é apenas uma ferramenta, mas uma conexão direta com o coração de Deus. Nessas horas de oração sincera, encontramos não apenas direção, mas também consolo e força para enfrentar o que vier. A oração, no entanto, nem sempre é um monólogo.
Muitas vezes em nossas noites sem dormir, passamos tanto tempo falando que esquecemos de ouvir. Em Eclesiastes 5:2 somos exortados: não se apresse com a boca, nem seu coração se apresse em proferir palavra diante de Deus, porque Deus está no céu, e você na terra. Portanto, sejam poucas suas palavras. Este trecho nos convida a praticar o silêncio, permitindo que Deus fale ao nosso coração. Embora sua voz nem sempre seja audível, pode se manifestar como uma paz profunda, um lembrete de sua palavra ou uma convicção clara sobre o que fazer. Um homem compartilhou como, em uma de suas noites mais difíceis, decidiu sentar-se em silêncio após orar. Ele estava lutando com a decisão de vender seu negócio e, embora tivesse orado e lido as Escrituras, não encontrava paz. Naquela noite, no silêncio, lembrou-se das palavras de Provérbios 3, 5, 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria prudência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Esse momento foi suficiente para lhe dar clareza. Ele não ouviu uma voz audível, mas soube no fundo de seu ser qual era o passo certo. Discernir a voz de Deus também requer paciência. Em um mundo onde tudo parece se mover rapidamente, queremos respostas imediatas, mas Deus não opera segundo nossos tempos. Em Abacuque 2:3 é dito: embora pareça demorar, espere-a, porque certamente virá. Este versículo nos lembra que a direção de Deus chegará no momento perfeito e nossa tarefa é esperar com confiança. As noites de insônia então podem se tornar uma escola de paciência, ensinando-nos a depender de nossas emoções ou circunstâncias. Na história da Bíblia vemos que Deus não apenas fala através de palavras, mas também por meio de circunstâncias. Considere a vida de José. Cada evento que ele enfrentou, desde ser vendido como escravo até ser preso injustamente, fez parte de um plano maior. Em Gênesis 50:20, José diz: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o encaminhou para o bem. Isso nos ensina que mesmo quando nossas noites estão cheias de incerteza, Deus está trabalhando nos detalhes, guiando-nos ao seu propósito. Também é importante reconhecer que a voz de Deus sempre trará paz, não confusão. Em 1 Coríntios 14:33 é dito: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso significa que quando enfrentamos decisões difíceis ou pensamentos inquietantes, podemos confiar que sua direção será clara e alinhada com seu caráter. Se algo gera mais ansiedade ou contradiz sua palavra, não vem dele. Em nossas noites de insônia, uma prática poderosa para discernir sua voz é escrever. Manter um diário espiritual onde registramos nossas orações, pensamentos e o que acreditamos que Deus está nos dizendo, pode nos ajudar a ver padrões e confirmações ao longo do tempo. Muitos testemunharam como, ao reler seus escritos, perceberam como Deus estava falando com eles, mesmo quando não o percebiam claramente no momento. A comunidade de fé também desempenha um papel crucial no discernimento. Deus frequentemente usa outras pessoas para confirmar sua direção em nossas vidas. Em Provérbios 15:22 é dito: os planos fracassam por falta de conselho, mas triunfam quando há muitos conselheiros. Falar com líderes espirituais ou amigos de confiança que compartilham nossa fé pode nos ajudar a esclarecer o que Deus está nos dizendo, especialmente em momentos de dúvida ou confusão. Por fim, discernir a voz de Deus em nossas noites sem dormir requer uma disposição para obedecer. Em Tiago 1:22, somos exortados: não se contentem apenas em ouvir a palavra, pois assim vocês se enganam. Pratiquem-na. Ouvir a Deus não tem sentido se não estivermos dispostos a agir segundo o que Ele nos diz. A obediência, embora às vezes seja difícil, é a maior evidência de que ouvimos sua voz e confiamos em sua direção. À medida que aprendemos a discernir sua voz, nossas noites de insônia se transformam de momentos de ansiedade em tempos de crescimento espiritual. Nesses espaços de busca e escuta, descobrimos que Deus não está distante, mas profundamente envolvido em cada detalhe de nossa vida. Sua voz, sutil, mas poderosa, nos guia, consola e nos dirige ao propósito que Ele designou para nós. Nessas longas noites de insônia,
onde o silêncio parece mais ensurdecedor que o barulho do dia, Deus nos chama de formas que talvez não compreendamos imediatamente. Cada pensamento persistente, cada lágrima silenciosa e cada oração sussurrada são oportunidades para nos encontrarmos com Ele em um nível mais profundo. Desde o início dos tempos, o Senhor tem usado os momentos mais escuros para se revelar ao seu povo, e nossas noites não são exceção. A Bíblia nos mostra, repetidamente, como Deus fala no meio da noite. Pense em Jacó, que viu a escada conectando o céu e a terra em um sonho, lembrando-o de que Deus estava presente mesmo enquanto fugia de seu lar. Ou Samuel, que ouviu seu chamado no silêncio, aprendendo que a voz de Deus pode chegar quando menos esperamos. Esses relatos não são apenas histórias antigas, são um reflexo de como o Senhor continua agindo hoje em nossas vidas. Embora a escuridão da noite possa parecer avassaladora, sua luz brilha até nos lugares mais escuros. A insônia, longe de ser um inimigo, pode ser um presente disfarçado. Quando estamos acordados enquanto o resto do mundo dorme, nossa mente e coração estão em um estado de vulnerabilidade que Deus pode usar para falar. Talvez você tenha experimentado noites em que as lembranças o invadem, os medos o atormentam ou as decisões não o deixam descansar. Essas mesmas noites, se as entregarmos a Deus, podem se tornar um altar de encontro. Filipenses 4:7 nos promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz, embora nem sempre chegue imediatamente, é a marca de sua presença e a resposta às nossas inquietações. Deus nem sempre nos fala de formas espetaculares. Às vezes, sua voz é um sussurro em nosso espírito, uma impressão em nosso coração ou uma palavra de consolo que surge enquanto meditamos em sua palavra. Outras vezes, é através da clareza que vem após uma oração sincera ou uma ideia que brota no momento menos esperado. Como disse Jesus em João 14:26, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos lembra as palavras de Cristo. Isso significa que, mesmo em nossas noites mais incertas, seu Espírito está agindo, guiando-nos à verdade. Uma mulher que passou anos com insônia relatou como, em uma noite particularmente difícil, decidiu abrir sua Bíblia em busca de consolo. Ao ler o Salmo 121, sentiu como se Deus mesmo estivesse falando com ela: "O Senhor é o seu guardião, o Senhor é a sua sombra à sua direita." Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela pôde dormir em paz, não porque seus problemas desapareceram, mas porque percebeu que não estava sozinha. Deus estava com ela, velando mesmo quando ela não conseguia encontrar descanso. Sua experiência é um lembrete de que, embora nossas circunstâncias não mudem, sua presença transforma a nossa perspectiva. Em nossas noites sem dormir, Deus não apenas nos consola, mas também nos prepara. Frequentemente, esses momentos de quietude são o prelúdio de algo maior que Ele está fazendo em nossas vidas. Pense em José, que recebeu sonhos que pareciam incompreensíveis no início, mas que mais tarde se tornaram a chave para salvar uma nação inteira. Ou Daniel, cujas visões noturnas o levaram a interpretar os mistérios de Deus diante de reis e nações. Esses exemplos nos mostram que o que parece ser apenas uma noite de insônia pode ser o início de uma revelação divina. É importante lembrar que não estamos sozinhos nesse processo. Deus usa cada noite de insônia para nos aproximar mais dele e nos ajudar a crescer espiritualmente. Nessas horas, podemos refletir sobre nossas vidas, buscar sua direção e entregar nossas cargas. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos convida: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." Esse descanso nem sempre é físico, mas é uma paz que fortalece a alma e nos dá esperança. Há uma lição profunda em aprender a ouvir Deus na noite, confiando que Ele está agindo mesmo quando não podemos vê-lo. Em Isaías 55:8-9, Deus nos diz: "Meus pensamentos não são os de vocês, nem seus caminhos são os meus. Assim como os céus são mais altos que a terra, também meus caminhos são mais altos que os seus, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos." Essas palavras nos desafiam a nos render ao seu plano,
confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nossas circunstâncias parecem desanimadoras. Ao longo deste texto, refletimos sobre como Deus usa a insônia para nos falar, nos guiar e nos transformar. Vimos como as noites sem sono podem ser momentos de revelação divina, tempos para meditar em Sua palavra e oportunidades para experimentar Sua paz. Mas acima de tudo, essas noites são um convite para aprofundar nossa relação com Ele, para aprender a confiar em Sua voz e permitir que Sua presença preencha cada canto de nossa vida. Se você está enfrentando noites de insônia, não as veja como uma interrupção ou uma perda de tempo. Em vez disso, entregue-as a Deus e permita que Ele as use para seu propósito. Ore e medite em Sua palavra, busque Sua direção e confie que Ele está contigo. Embora o mundo esteja em silêncio, Sua voz nunca deixa de falar. Embora você se sinta sozinho, Ele é real. Embora a noite seja longa, Sua luz está sempre lá, esperando para iluminar seu caminho. Em cada sussurro da noite, em cada pensamento persistente, em cada lágrima derramada, Deus está agindo. Não desperdice esses momentos. Permita que eles se tornem um tempo de comunhão com Ele, um espaço onde seu amor, sua paz e sua direção se tornem mais claros do que nunca. Ao fazer isso, você descobrirá que essas noites, longe de serem um obstáculo, são um presente. Uma oportunidade para conhecer seu Criador de uma maneira mais profunda e transformadora. Porque mesmo em nossas noites mais escuras, Ele está falando, nos guiando e nos lembrando que nunca estamos sozinhos. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The hempen hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud, but deep within, I heard your heart begin again. Burn ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. 'Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Your breath was warmth in freezing winds, a secret oath the night revealed. The storm kept circling overhead, but still our broken pieces healed. The handpans ringing soft and low carried the pulse that matched your own. I never knew that in the storm two wandering souls could feel like home. And though the skies were cracking wide, your truth still poured on every side. I felt your fears, but still I tried to be the calm where you could hide.